No mês de dezembro de 2016, o governo federal enviou para o Congresso uma proposta de emenda constitucional que se converteu na PEC 287, que está se chamando Reforma da Previdência. Na verdade, a gente prefere, ao invés de chamar de Reforma da Previdência, falar em contra-reforma, porque as grandes reformas que ocorreram na Previdência e no sistema de seguridade do Brasil foi em 5 de outubro de 88, quando a Constituição Federal foi promulgada e se criou, então, o SUS, criou a assistência, criou a Previdência. O que está colocado hoje para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira, na verdade, não é apenas uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, uma reforma fiscal, o que significa o desmonte do Estado brasileiro. Mas o que consta, então, dessa proposta de reforma constitucional no tocante à Previdência? Primeira questão muito importante a ser dita é que ela alcança todos os segmentos da sociedade. Ela atinge os trabalhadores da iniciativa privada, atinge os trabalhadores rurais, atinge os servidores públicos, alcança os servidores do Poder Judiciário. Os servidores do Poder Judiciário do Paraná serão profundamente atingidos por essas mudanças. Em Previdência, só se considera direito adquirido aquilo em que foi consolidado. Então, aqueles servidores que não adquiriram os direitos à aposentadoria, cumpriram os requisitos de idade e tempo de contribuição, não há direito adquirido para esses servidores. Portanto, eles serão atingidos sim pela reforma da Previdência. Uma regra permanente para todos os trabalhadores, sejam eles servidores públicos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, sejam eles trabalhadores da iniciativa privada vinculados ao regime geral da Previdência. A partir da aprovação, o que espera-se que não se aprove, extremamente danoso aos trabalhadores essa reforma, se ela for aprovada, primeiro, passa a existir uma regra permanente de aposentadoria. Qual é a regra permanente? Aos 65 anos de idade, desde que o trabalhador, o servidor público, tenha 25 anos de contribuição. Essa é a regra geral. A aposentadoria por incapacidade, que substitui a chamada aposentadoria por invalidez, e a aposentadoria especial para um grupo bem restrito de pessoas. Também a aposentadoria compulsória aos servidores públicos aos 75 anos de idade. Essa regra permanente da aposentadoria aos 65 anos traz também a fórmula de cálculo do benefício. O que ela diz? O trabalhador completar 65 anos de idade poderá se aposentar, desde que tenha 25 anos de contribuição. O valor dessa aposentadoria será de 51% do salário de contribuição, acrescido de 1% a cada ano de contribuição. Então vejamos, esse trabalhador, esse servidor público que completou 65 anos de idade e tenha 25 anos de contribuição, ele terá 51% do valor, acrescido de mais 25%, que são os 25 anos de contribuição, o que, portanto, levaria a 76%. Por esse raciocínio e por essa regra, o trabalhador só teria direito à aposentadoria integral se ele tivesse mais 49 anos de contribuição, o que significa 51%, que é o ponto de partida do valor da aposentadoria, mais 1% a cada ano de contribuição, portanto 49 anos de contribuição, chegaria a 100%. Então essa é a regra permanente de aposentadoria. A única hipótese que seria integral seria a aposentadoria por invalidez em razão do acidente de trabalho. Todos os outros cálculos seriam proporcionais, diferente do que é hoje. E a aposentadoria especial, que hoje é prevista para aqueles que estão expostos às atividades de riscos, atividades insalubres e perigosas, exclui a atividade de risco e passa a existir apenas a aposentadoria especial para aqueles que estão expostos aos outros agentes nocivos à saúde. A expectativa dos oficiais de justiça de se aposentar na especial deixa de existir, porque essa aposentadoria especial, em razão da atividade de risco, deixa de existir também na reforma. Para aqueles trabalhadores, sejam eles da iniciativa privada, sejam servidores públicos, que na data da promulgação da emenda constitucional, se for aprovada, e de novo espera-se que não seja aprovada, as mulheres tenham mais do que 45 anos e os homens mais do que 50. Apenas para esses há uma regra de transição. Para não entrarem nessa regra permanente, eles deverão contribuir com um tempo adicional de 50% do tempo que faltava no momento da promulgação da emenda. Um servidor que faltasse 10 anos para se aposentar, nas regras atuais, e que no momento da aposentadoria, se for homem, tenha mais que 50 anos, se for mulher, tenha mais que 45, ele não trabalhará apenas esses 10 anos faltantes, mas ele trabalhará 50% a mais, o que significa que ele trabalhará 15 anos de contribuição para se aposentar. Aquele servidor, aquela servidora que tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da próxima emenda e que no momento dessa promulgação, a mulher 45 e o homem 50 anos pelo menos, eles estarão sujeitos a uma regra de transição. Qual é a regra de transição? Eles poderão se aposentar, o homem,
com 60 anos e a mulher 55, o homem com 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, acrescido do quê? Acrescido de 50% sobre o tempo que estava faltando. Então, esse servidor que ingressou antes da nova proposta de nova emenda constitucional e que tem essas idades mínimas já mencionadas, ele terá que trabalhar 50% a mais sobre o tempo que estava faltando. É a regra de transição somente para aqueles que tenham essas idades mínimas. Então, uma servidora, não importa quando ela entrou no serviço público, se ela não tiver 45 anos no momento da promulgação da emenda constitucional, ela submeterá sim à regra permanente. Para aqueles servidores que tenham 45 anos, a mulher no momento da promulgação, o homem 50, e que tenha ingressado antes do dia 31 de dezembro de 2003, se ela cumprir os requisitos de 20 anos no serviço público e 5 no cargo, essa pessoa terá ainda o seu benefício calculado com base na integralidade da última remuneração. Entende-se integralidade da última remuneração, aquelas verbas fixas, né? O vencimento base, adicional por tempo de serviço e outras vantagens fixas. Para aqueles que ingressaram depois de 31 de dezembro de 2003 e que tenham, no momento da promulgação da nova emenda, 45 anos as mulheres e 50 anos o homem, essas pessoas que ingressaram depois de 2003, o cálculo será do quê? Média aritmética dos salários de contribuição. Então, essas são as regras. A pessoa não poderá mais acumular 2 aposentadorias ou não poderá acumular pensão e aposentadoria, salvo aquelas hipóteses de servidores públicos que podem acumular 2 cargos. Exceto isso, no caso da pensão e aposentadoria, por exemplo, ele terá que escolher entre receber a pensão e receber a aposentadoria, ficando aquela não escolhida suspensa. Então essa é uma questão importante. A pensão por morte só será vitalícia para aquela pessoa que no momento em que for gerada a pensão, ela tenha mais do que 44 anos. Senão ela será provisória a depender da idade que o pensionista tenha no momento da geração da pensão. E mais sério ainda, a proposta diz que ela não será mais integral. A pensão será de 50% do salário de contribuição, acrescido de 10% a cada filho menor até que ele atinja a maioridade. Quando ele atingir a maioridade, esses 10% não reverte para viúvo ou para viúva. Hoje reverte. Na medida que cada filho vai atingindo a sua maioridade, o valor que ele receberia é repassado para o viúvo ou para a viúva. Não existe mais isso. Então, na prática, a pensão por morte passa a ser 50% do salário de contribuição. A proposta de reforma da Previdência, ela determina que no prazo máximo de 2 anos, os municípios, os estados, a União, deverão criar fundos complementares de Previdência. Ao criar o Fundo Complementar de Previdência, deixa de existir o direito à aposentadoria integral, mesmo que a integralidade da média. Nenhum servidor se aposentará com valor superior ao teto do regime geral da Previdência, que em janeiro de 2017 é R$ 5.531,31. Portanto, com a criação do fundo complementar, deixa de existir também a aposentadoria integral para os servidores. É importante dizer uma outra questão, que com essa reforma da Previdência haverá um reflexo direto na carreira dos servidores públicos, algo que eu não tinha dito até aqui. Por quê? Terá pouca valia um plano de carreiras que os servidores comecem ganhando menos e ao final estejam no topo da carreira. Porque se o cálculo da aposentadoria, em todas as hipóteses, será feito pela média, os planos de carreira, se não bem estruturados, passam a ser uma ilusão para o servidor público.